vocês? Que bom. Muito bem. Ok aí? Beleza, obrigado. Boa noite a vocês. É um prazer encontrá-los aqui. Hoje nós iniciamos aqui um programa sobre a família. E nesse programa nós teremos 4 encontros. O primeiro hoje, o segundo no sábado próximo pela manhã, o terceiro no domingo à noite seguinte e o quarto no aniversário da Suzana, aqui na igreja, quando ela e a família dela vão nos oferecer uma linda celebração de aniversário e gratidão a Deus, com muito louvor, com muita música. E esse vai ser assim, um momento muito especial, porque através da família da Suzana, nós vamos também nos lembrar que somos todos uma família espiritual, uma família de fé, né? Uma família de fé. Nós separamos 3 momentos para reflexão. Hoje eu quero conversar com você um pouco a respeito do perdão. No sábado de manhã nós vamos conversar sobre a motivação que o amor constrói na nossa vida, que é na verdade a motivação que vem do coração de Deus. Deus é movido pelo amor. A motivação de Deus em agir na nossa vida é o amor que Ele tem por nós. E no domingo à noite seguinte, nós vamos falar sobre fracasso. Fracasso. Não é desejando fracasso, nem construindo fracasso, mas nós vamos entender a perspectiva de Deus a respeito dos nossos fracassos. Ok? A perspectiva de Deus. Tanto hoje quanto no domingo que vem, todo mundo que vier no culto vai ganhar uma plantinha, uma suculenta. Aliás, hoje eu acho que dá até para vocês levarem 2 plantinhas, cada um, quem quiser. A ideia da plantinha é a seguinte: já que estamos falando de família, a gente está falando também de cuidado, de dedicação, de zelo, ok? De entender a necessidade de quem está perto da gente e tentar suprir essa necessidade. Essa plantinha suculenta, ela é uma planta muito resistente, mas ao mesmo tempo muito delicada e sensível. Se você colocar mais água do que ela precisa, ela morre, e morre muito depressa. Se você não colocar ela num ambiente que tenha pelo menos um pouco de luz todos os dias, ela também morre. Aliás, ela fica feia, ela começa a ficar comprida e perde o seu formato. A ideia é mais ou menos essa. Quando convivemos em família, nós temos a oportunidade de cuidar uns dos outros, não de acordo com aquilo que a gente acha que o outro precisa, mas primeiro a gente tem que identificar qual é a real necessidade do outro. Não é aquilo que eu acho que ele precisa, é aquilo que de fato ele precisa. Então a gente tem que olhar, tem que ter um olhar de sensibilidade para o outro. Então essa é a ideia da plantinha, e quem quiser e gostar de plantas levará esse simples presente para sua casa. No final do culto vai estar ali fora, vocês escolhem e levam. Não molhem muito. A dica é a seguinte: você só molha uma suculenta quando você coloca um palitinho de fósforo ou um palitinho de madeira na terra e o palitinho sai seco. Se ele sair úmido, não rega. Tá? Só rega quando sair sequinho. E é pouquinha água. Pouquinha mesmo, são gotinhas. Uma suculenta você deve regar nos meses mais secos, no máximo 3 vezes por mês. E nos meses mais úmidos, não mais do que 2 vezes no mês. Uma vez a cada 15 dias, só um pouquinho, uma colherzinha assim. E nunca em cima da planta, sempre na terra ao redor dela. Bom, vocês acham que eu entendo de planta? Eu não entendo nada, eu li isso na internet. Muito bem. Hoje predomina no mundo cristão um tipo de religião que supervaloriza os milagres. As pessoas buscam milagres nas suas vidas. Elas querem a manifestação sobrenatural de Deus na sua existência. É uma espécie de um envolvimento espiritual baseado numa percepção mística de Deus. As pessoas lotam as igrejas atrás do Deus do impossível. Tem até música que fala isso. Meu Deus é o Deus do impossível.
Buscamos o Deus dos milagres, o Deus que se manifesta de maneira extraordinária na minha vida, em momentos decisivos e espetaculares. Assim, a ênfase da religião cristã no mundo inteiro, no momento em que vivemos, é o ritual que estabelece superstições e repetições para que Deus se manifeste. Então é mais ou menos assim, bom, para que Deus realize o sobrenatural na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa para mobilizar o Senhor, para chamar a atenção do Senhor. É preciso então subir no monte, é preciso acender velas, oferecer ofertas, prometer votos, sacrifícios. Alguns apresentam ofertas de privações, fome, sono, comportamento, não faço isso, deixo de fazer aquilo, ou faço assim, não faço assado, para que Deus então se incline diante da minha necessidade, para que Deus se interesse pela minha causa, para que Deus me ouça, para que Deus me atenda. Essa ênfase, que é uma tendência global da religião cristã na atualidade, ela me lembra muito dois episódios bíblicos, o episódio de Caim e Abel e o episódio de Elias no Monte Carmelo. Para Caim e Abel, Deus falou, façam um altar e derramem sangue. Porque vocês precisam entender que a salvação vem através do sangue do Cordeiro. Um dos garotos, o Caim, ele pensou, poxa, eu posso oferecer muito mais do que o Senhor pede. Eu vou chamar a atenção de Deus, eu vou surpreender o Senhor. Eu vou oferecer o melhor daquilo que eu faço, o melhor do que eu tenho, o melhor do que eu produzo. O maior resultado do meu esforço eu vou oferecer para Deus. A gente conhece a história, uma tragédia. Uma tragédia. Elias, lá no monte, chega para os sacerdotes de Baal e fala assim, gritem mais alto, se mutilem mais, sacrifiquem mais. Quem sabe o Deus de vocês não está ouvindo vocês, porque essa é a ideia do paganismo. Eu tenho que chamar a atenção de Deus. Deus está desatento, Deus está ocupado com outras coisas. E eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso agradar a divindade para que ela venha na minha direção. O Deus da Bíblia é completamente diferente. Essa religião cristã, baseada no interesse espetacular do sobrenatural, do milagre, ela nos leva a perder o vínculo com um Deus que está interessado em habitar o nosso cotidiano. O Deus que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Porque a gente acaba dedicando a Deus apenas as causas impossíveis e os momentos decisivos. Falamos assim para o Senhor, olha Deus, deixa que eu vou tocando a vida por aqui, fazendo o meu melhor, me esforçando bastante, e quando eu não der conta, eu te chamo. E aí o Senhor vem e resolve a parada. Mas por enquanto, deixa que eu vou tocando o barco. A proposta do Deus da Bíblia é totalmente diferente. Nosso Deus, Ele quer convívio, Ele quer envolvimento, Ele busca relacionamento. Deus quer rotina, todos os dias. Quando a gente acorda, Deus está do nosso lado. Enquanto a gente faz as atividades do dia, Deus está ao nosso lado, aguardando que a gente chame, que a gente o convide a participar desses momentos cotidianos, simples. Deus quer atuar aqui no cotidiano, não é no milagre sobrenatural, é no dia a dia, o toque suave no coração. Deus quer nos salvar e transformar ao longo da vida. Enquanto convivemos com Ele, a obra que Ele prometeu realizar vai acontecendo pela presença dEle, através do seu Espírito. Assim, a graça nos salva todos os dias, enquanto partilhamos a vida com o Senhor. Salvação não é mágica, não é o estalar sobrenatural de Deus que faz assim, você está salvo. Não é isso. A Bíblia fala que salvação é um processo que Deus realiza ao longo da nossa vida, convivendo, ensinando, corrigindo,
perdoando, amparando e, eventualmente, até realizando milagres. Eventualmente. Mas os milagres que Deus realiza na nossa vida não são os milagres bombásticos das realizações que projetam apenas a satisfação para a nossa vida aqui nessa terra. Muita gente confunde os milagres de Deus. Ah, eu quero algo material. E Deus olha para a gente e fala assim, é sério que é esse o milagre que você me pede? Uma casa maior, um carro mais novo, uma roupa mais bonita? É isso? Eu estou te propondo salvação, eu estou te propondo vida eterna. E você quer um pouco mais de dinheiro no banco? Só isso. O grande milagre que Deus se propõe a realizar na vida, na nossa vida, é algo que nós jamais poderíamos fazer por nossos próprios esforços, que é a salvação. Você pode acumular dinheiro para melhorar financeiramente a situação da sua família. Muitos nem precisam de Deus para isso. Talvez ninguém precise de Deus para isso. Agora, salvação, esse é o milagre, porque esse só Deus pode realizar. Muito bem. Você entende isso tudo, né? Esse ambiente, essa cultura, entre aspas, cristã que hoje predomina. Pessoas interessadas num Deus que resolva o seu problema momentâneo. Pessoas que perderam a visão da eternidade. E não se interessam tanto por salvação, quanto pela fatura do seu cartão de crédito que vem semana que vem. As coisas da terra ficaram mais importantes do que as coisas do céu. E Deus se torna um mero escravo dos nossos desejos e das nossas necessidades. Bom, a Bíblia nos apresenta um Deus totalmente diferente desse Deus contemporâneo, que as pessoas querem moldar de acordo com os seus desejos pessoais. A Bíblia apresenta um Deus chamado Deus Criador. Está lá em Gênesis 1, 2, 3. E no episódio do pecado, a gente vê um detalhe extraordinário que fala muito a respeito de quem é Deus e qual é a sua intenção em relação a nós, os seus filhos. Quando narra ali o episódio do pecado, você vai lembrar, Gênesis capítulo 3, verso 8, fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O verso 8 fala então de um hábito que Deus tinha depois que Ele criou o homem. Ele criou a terra e criou o homem por último. Homem e mulher os criou, diz a Bíblia, né? Deus vinha todo final de tarde no jardim do Éden para se encontrar com seus filhos. Isso é extraordinário. Gênesis 3, verso 8. Para que Deus nos criou? Eu gosto de pensar em um Deus que nos criou porque queria companhia. Companhia. Ele queria amar. Porque o amor, ele é criativo, né? Um homem e uma mulher se encontram e decidem se unir. O que é natural a eles, como fruto do amor? Os filhos, não é? O filho é o prolongamento do amor de um homem por uma mulher e vice-versa. Assim com Deus. Porque Deus tinha tanto amor no seu coração, Ele criou vida. Ele criou vida. Mas Deus não queria apenas amar. Deus tinha uma expectativa muito alta em relação a nós. Deus queria também ser amado por nós. Deus queria ser amado por nós. Então, qual é o propósito da criação? Por que Deus fez esse mundo magnífico, hoje já corrompido pelo pecado, inclusive a própria natureza, né? Mas por que Deus criou esse mundo tão belo e extraordinário? É mais ou menos quando um pai ou uma mãe decidem construir uma casa e decidem fazer um jardim muito bonito para receber os seus filhos. Sabe aquele sentimento, quem é pai e mãe já que tem filhos mais velhos e netos e tudo mais, sabe aquele sentimento que vai no coração da gente,
Quando a gente vai receber a família na festa de Natal ou de Ano Novo na casa da gente, e a gente começa a preparar todas as coisas para que os nossos amados se sintam bem e felizes num ambiente bonito e especial, foi para isso que Deus criou tudo que existe ao nosso redor. O único e exclusivo objetivo de Deus era que naquele momento, no final do dia em que Ele viria encontrar Adão e Eva e todos os seus outros filhos, que Ele pudesse sentar na varanda, no alto da montanha, e falar assim, para qualquer um de nós, falar assim, senta aqui, vamos bater um papo agora, olha que beleza, olha esse cenário, olha o mar, olha as árvores, os animais, está vendo? Que coisa fantástica. Mas vamos falar, me conta de você, como foi seu dia, o que você aprendeu hoje de novo, o que você está entendendo da vida. E aí a gente faz perguntas para ele faz perguntas para nós. Veja, esse era o objetivo do Jardim do Éden. Um ambiente agradável, bonito e perfeito para que Deus pudesse se encontrar com seus filhos amados e queridos. Não tinha outro objetivo. Deus criou, portanto, o homem para conviver com Ele. Nós fomos criados por Deus para que pudéssemos nos relacionar com Ele. No entanto, o pecado nos apartou, nos separou do grande propósito da criação. Nós não fomos criados para ser lançados no meio do nada, para que lutássemos por nossa sobrevivência e até lutássemos para encontrar propósito para a nossa existência. Não, isso nunca foi plano de Deus. Deus nos criou para que fôssemos amados por Ele e para que também pudéssemos retribuir esse amor voluntariamente, com liberdade, dizendo, Senhor, que maravilhoso é perceber o Teu amor por mim todos os dias, e eu também te amo. E assim viver a eternidade, de bênção em bênção, de alegria em alegria. É que a gente não consegue nem conceber isso. Como é que é viver num mundo sem a interferência do pecado? A gente não consegue nem imaginar como seria isso. Pega o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua vida, filtra dela todos os episódios ruins que te trazem preocupação e sofrimento. Filtra tudo. Vai sobrar muito pouca coisa, né? Mas pega assim aqueles momentos de extrema alegria, prazer e satisfação. Bom, a eternidade seria esse sentimento esticado para sempre e elevado a uma potência absurda, porque o que a gente sente hoje de prazer é tão pouquinho, porque é tão limitado pela presença do mal, que a gente talvez nem tenha parâmetro para pensar na vida eterna. Só quando a gente chegar lá, que a gente sentir de fato o que é felicidade e prazer de viver, que a gente vai fazer a comparação, vai falar, puxa vida, eu era feliz com aquela miséria, aquilo não era prazer, aquilo era ridículo, agora sim eu sei o que é ser feliz, agora sim eu sei o que é amor, agora sim eu sei o que é plenitude, mas a gente só vai descobrir isso lá, né? A gente só vai descobrir isso lá. Muito bem, então veja, o pecado nos separou de Deus, e o pecado continua nos separando de Deus. A Bíblia fala isso, Deus fala isso na Bíblia, que são os nossos pecados que nos separam dele, que fazem separação entre nós e ele. Além disso, o pecado nos separa uns dos outros. É o pecado que produz em nós preconceito, ódio, ressentimento, percepção de valor, julgamento, juízo, vingança. A gente olha para os outros e para alguns a gente fala assim, poxa, ele é muito mais do que eu, e aí eu sinto inveja. Para outros eu falo assim, nossa, ele é muito menos do que eu, e aí eu dou para ele desprezo. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa uns dos outros, e também tão trágico quanto essas duas separações, o pecado nos separa de nós mesmos, porque nós perdemos a percepção do nosso valor. A gente perde o amor próprio, porque o pecado nos humilha. E a gente que deveria se sentir feliz ao olhar para o espelho, por causa do pecado, a gente olha para o espelho e a gente não se reconhece. A gente não quer ser quem a gente é, porque a gente é insatisfeito com a nossa própria realidade. O pecado é terrível.
E Deus sabe disso. Então, Deus encontrou uma maneira, Deus desenvolveu, Deus inventou uma solução para o maior problema, para o maior obstáculo que existe para o nosso relacionamento com Ele, uns com os outros e conosco mesmos. E qual é a ferramenta, qual é a solução extraordinária que Deus inventou para o problema do pecado? Isso sim é milagre. Isso sim é milagre. Qual foi a solução de Deus? Alguém se atreve a tentar? Não tem resposta errada, tá? Já te adianto. Tá, mas eu quero que você defina isso em uma palavra só. Como é que é o nome da ferramenta ou do instrumento que Deus inventou para resolver o problema do pecado que faz tudo isso que o pecado faz na nossa vida? Uma palavra. Sacrifício, graça, está tudo relacionado. Amor, oi? Entrega, é tudo sinônimo. Bíblia, perdão. Perdão. O que soluciona o problema do pecado na minha vida, que me separa de Deus, que me separa de você e que me aparta de mim mesmo, é perdão. Eu chego para Deus e falo, fracassei de novo, errei mais uma vez. E Deus fala assim, eu inventei o perdão para você. Fica tranquilo. Vamos em frente. Não desista. Vem cá, você está meio sujinho, né? Está com o joelhinho ralado, está meio machucadinho. Vem cá, eu cuido de você. Eu limpo você. Agora, deixa eu te levantar e a gente segue jornada. Lá na frente a gente tropeça de novo, né? Especialmente naqueles momentos em que a gente solta da mão dele. E aí de novo a gente olha para Deus com aquele constrangimento da cara do fracassado, né? De novo, eu errei, eu pequei. E a gente até inventa discursos, né? Lembra do filho pródigo? Sábado que vem a gente vai falar um pouco sobre ele. Aliás, domingo. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho e tal. E Deus fala, rapaz, eu já inventei o perdão. Aprende, não solta da minha mão de novo. Mas olha, se você soltar não tem problema. Basta levantar, basta gritar por socorro, que eu, na hora, eu resolvo a questão. É Ele que resolve. É Ele que resolve. Muito bem. Perdão. O Deus do amor é o Deus do perdão. A religião do amor, não a religião do milagre, não a religião do misticismo. Deus nos propõe a religião do amor. É a religião do perdão. Perdão. A essência da religião, a essência da salvação é o perdão. Perdão não existiria se Deus não existisse, porque ele é uma invenção exclusiva da mente divina. Somente Deus poderia inventar o perdão. Somente aquele que não tem pecado teria em suas mãos a solução para o problema do pecado. Aliás, esse é o problema daqueles que diminuem a divindade de Jesus. Porque se a natureza de Jesus, quando veio a essa terra, era uma natureza já contaminada pelo pecado, Jesus não poderia ser a solução para o pecado. Ele seria parte do problema. E aí, lembra que o Antigo Testamento reafirmava que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Não pode ter mancha, não pode ter mácula, ele tem que ser perfeito, tentado em todas as coisas, mas nunca conheceu o pecado. Porque senão o seu sacrifício na cruz seria ineficaz. Se Jesus tivesse em sua natureza já a tendência para o pecado, ou a natureza de pecado, mesmo que latente, o seu sacrifício seria inócuo, não valeria nada. Ok? A Bíblia é muito clara a respeito disso, Paulo fala muito sobre isso, o livro de Hebreus nos apresenta isso com clareza, e o Antigo Testamento inteiro
nos apresentando os rituais do santuário nos apontam para a perfeição do caráter de Cristo. Muito bem. Agora vamos lá. Alguns textos. Lucas capítulo 19 diz assim, o próprio Cristo fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Marcos, no capítulo 2, os escribas e fariseus, vendo Jesus comer na companhia de pecadores e publicanos, perguntam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês aí come e bebe com publicanos e pecadores? E aí Jesus ouviu esse bate-papo deles ali e interfere e fala assim, escribas, fariseus, deixa eu explicar um negócio. Primeiro, não aperta os meus discípulos, não, porque ele era o começo do ministério, né? Não aperta eles, não, pergunta para mim. Pergunta para mim, eu respondo. E Jesus fala assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os sãos não precisam de médico. Ok? Quem precisa de médico é quem está doente. Então, eu vim aqui à terra, não é para chamar os justos. E abre um parênteses. Aliás, nenhum de vocês é justo. É que tem alguns que acham que são. Mas na verdade eu vim aqui para buscar os pecadores. E abre parênteses de novo. Todos vocês. Eu vim aqui para salvar todos vocês, até vocês que me perseguem. Eu vim aqui para salvar vocês porque eu amo vocês também. Vocês que me consideram inimigo de vocês, eu amo vocês. A gente tem dificuldade para entender essa postura de Jesus. Depois Paulo lá, quando escreve a carta a Timóteo, no capítulo 1 de 1 Timóteo, ele fala assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus não veio aqui para passar a peneira e ver quem estava em melhor condição. Jesus não veio aqui para selecionar aqueles que estavam dentro de um processo de meritocracia, fazendo o seu melhor e oferecendo o melhor comportamento em relação aos outros. Ah, esse sim. Não. Paulo é claro, Jesus veio para cá, desceu aqui para salvar pecadores. E eu sou o principal deles. Ora, se Paulo fala que é o principal pecador, eu não sei o que eu sou, né? Certamente ele era bem melhor do que eu. Mas Paulo está querendo nos dizer aqui o seguinte, olha só, não se vanglorie do seu bom comportamento e também não se vanglorie do seu mau comportamento. Nós somos todos iguais diante de Deus. Ninguém é melhor nem pior. Todos somos dignos da misericórdia do Senhor. Ele oferece perdão para todos. Quando acontece uma tragédia envolvendo a violência entre homens, Deus oferece perdão para aqueles que são vítimas da violência. Mas esse mesmo Deus também oferece perdão para aquele que causa a violência. A gente tem dificuldade para entender isso. Quando um crime é cometido, o nosso coração se enche de revolta, né? Em favor das vítimas. O coração de Deus é diferente. O Deus que ampara os que sofrem, é o mesmo Deus que ama e deseja salvar e transformar a vida daqueles que causam sofrimento nos outros. A gente tem dificuldade para aceitar isso, porque a gente quer que Deus, na verdade, venha com vingança. Senhor, olha só, detona esse aqui, porque ele é mau. Olha o que ele fez. É que nem criança, né? Quando a mãe chega em casa. Ele fez. E Jesus fala assim, ei, eu entendo o seu sofrimento. Ele fez o mal contra você. E eu amo você, e eu vou cuidar de você. E ele olha para o que causou o mal e fala assim, eu aceito você. Eu perdoo você. Me deixa transformar você, me deixa salvar você também. Porque Deus sabe que em momentos da vida nós somos vítima, mas em muitos momentos nós somos a causa. Ou quem de nós aqui poderia dizer que nunca ofendeu, nunca magoou, nunca feriu outra pessoa? Quem de nós? Talvez não com violência física, talvez com violência emocional. Bom, Jesus então oferece seu perdão. Mas tem um negócio interessante, a Bíblia também nos fala que Jesus quer nos ensinar a perdoar.
E esse é o ponto da mensagem dessa noite. Amor é sinônimo de perdão. Então, quando eu falo eu amo você, eu estou querendo dizer para você assim, eu sempre vou perdoar você. Quando eu digo assim, eu vou te amar por toda a minha vida, na linguagem de Deus eu estou dizendo o seguinte, sempre haverá perdão para você enquanto eu viver. O que é mais difícil falar, hein? Eu amo você, ou eu sempre perdoarei você, não importa o que você faça contra mim? Hã? O segundo é mais difícil, né? Dá até uma comichão assim, será? E os meus limites? E o abuso? E a traição? Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, porque se perdoardes aos homens e suas ofensas, também o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens e suas ofensas, o vosso Pai não poderá vos perdoar. É birra de Deus isso aqui, ó. Se você não fizer isso com ele, eu também não te dou aqui, ó. Se você não repartir com o seu irmãozinho, eu não te dou mais um pedaço de bolo. É isso que Deus está falando? Não. Deus não está fazendo aqui retribuição. Deus está dizendo o seguinte, se você não entende o perdão que eu dou para você, vai ser difícil para você entender o perdão que você precisa oferecer para o seu irmão. E se você não oferece o seu perdão para as pessoas que falham contra você, o meu perdão vai ser ineficaz para você. Eu vou ficar aqui te perdoando o resto da vida, mas não vai valer nada para você. Não vai valer nada. É inócuo, é ineficiente, é ineficaz. É desperdício. E aí Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, de novo Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. Essa ideia de suportar aqui, ela me lembra aquela pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus falou assim, 70 vezes 7. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em Colossenses, suportai-vos uns aos outros. Porque, desculpa a expressão, é um saco. Você ficar perdoando a pessoa a vida inteira, arrastar uma pessoa e ficar perdoando essa pessoa a vida inteira e ela só vacila com você. Ela é bacana de vez em quando e tal, mas ela é uma mala sem alça que você tem que carregar. E Paulo está falando assim, ei, esqueceu o que é isso que Cristo faz por você ao longo da sua vida? Você é um mala sem alça. E Cristo não se ofende de arrastar você pelo caminho da vida. Sempre te perdoando, sempre te suportando, sempre te atendendo. Vocês estão ficando preocupados já, né? Aí Jesus lá em Lucas capítulo 17, essa é uma passagem que a gente fala pouco dela, mas ele fala assim, acautelai-vos. Ele está falando assim, ó, toma cuidado. É uma advertência de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende a ele. E se ele se arrepender, você perdoa. Beleza? Tem um processo. Já vamos falar sobre isso. Mas aí Jesus, aí a gente lê essa primeira parte e fala assim, ó, tá vendo? Ó, você tem que confessar e tem que se arrepender para eu poder te perdoar. E Jesus fala, beleza, é assim. Mas daí ele complementa. E aí ele nos complica. Porque ele fala assim, se por 7 vezes no mesmo dia, esse teu irmão pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí é demais. 7 vezes no mesmo dia. Quem aguenta? Quem aguenta? 7 vezes no mesmo dia? E Jesus está falando assim, é isso. E sabe o que os discípulos fizeram quando ouviram isso? Eu acho que é até um lance meio de humor assim que Lucas coloca. Então, quando os discípulos ouviram isso, eles falaram ao Senhor, Senhor, por favor, aumenta a nossa fé, porque do jeito que está, a gente não vai dar conta não. Aumenta a nossa fé. Porque assim, 7 vezes no mesmo dia, não dou conta.
O cara de pau vem 7 vezes pedir perdão do mesmo pecado. Ah, Senhor, para. A vida inteira, até o fim. Aumenta a minha fé, porque eu não dou conta. É isso. É isso. Aí, eu preciso te falar um pouquinho. Eu ia ler o texto de 1 João, mas vou deixar para o sábado, porque a gente precisa avançar. Eu queria te falar um pouquinho a respeito da dinâmica do perdão. A dinâmica do perdão ela é muito complexa, especialmente para nós que somos pecadores. É complexa até para Deus, na sua santidade, na complexidade do caráter e da natureza de Deus, que muitas vezes a gente não consegue entender. Mas para nós pecadores, então, é ainda mais complexo. Olha, para Deus é tão complexo que, para que Deus pudesse nos perdoar, Ele colocou em risco a sua própria posição de soberano do universo, abandonando o seu trono e vindo a essa terra. Deus se submeteu a um risco incalculável. E se Cristo tivesse fracassado, o universo inteiro estaria comprometido. Mas Ele correu o risco por amor a nós. Então, se para Deus foi complexo, para nós também é. Então, a dinâmica do perdão, que é extensa, eu só quero falar de 2 coisas: a formação do perdão e a tolerância à ofensa, que são 2 parâmetros muito claros para nós. Eu vou te explicar, você vai entender muito claro. Formação do perdão. Como é que acontece entre nós os homens? Então, a gente se relaciona e eu ofendo você de uma maneira terrível. Escolha aí o que mais te ofende. Então, eu faço isso contra você. Aí você se ressente porque você foi agredido. E você se fecha. E você fala assim: o Enio fez um treco terrível contra mim. Vou ficar na minha. Vou ficar na minha. Porque não é possível que ele não se toque do que ele fez. Não é possível que ele não perceba a ofensa, a ferida que ele me dirigiu. Então o ofensor ele fica aguardando. Aliás, o ofendido fica aguardando em posição de preservação, de resguardo. O ofensor, caso ele perceba, porque muitas vezes a gente nem percebe, e esse é um dos problemas do pecador, o pecador ele é sem noção, né? Ele é sem noção. Tem muita gente que causa o mal na vida dos outros e nem percebe. E nós somos assim também. Ué, você se ofendeu? Nem sei o que eu fiz. Pode ser grande, pode ser pequeno. Bom, então o ofensor, ele percebe que o seu irmão está ofendido. Aí ele vai lá. Aí ele confessa, ele promete, ele fala assim, ele justifica, ele fala assim, olha, eu fiz isso, sabe o que era? É que o dia está ruim para mim, essa semana está difícil, e olha, você não sabe como é que está a minha vida, e eu prometo a você, eu não faço mais isso. Eu percebi que você se magoou, eu não vou mais fazer isso, por favor, me perdoa. E aí o ofendido, ele ouve a manifestação do ofensor, ele avalia se ele tem sinceridade ou não. Segunda coisa que a gente avalia, se ele vai ter capacidade de cumprir a promessa que ele está me fazendo de que não vai mais me machucar. Assim, eu te conheço, já não é a primeira vez. Se eu te perdoar, amanhã você volta com as mesmas pedras para me machucar. Te conheço, cara. Não é fácil assim. E depois que o ofendido ouve tudo isso, é que ele toma a decisão de perdoar ou não o seu ofensor. Ou seja, entre nós homens, o perdão é sempre uma expectativa. Então, se eu ofendo você e vou em busca de perdão, de reconciliação, eu espero que você me perdoe. Eu tenho essa expectativa. E você pode me perdoar ou não. Com Deus é diferente. Entenda, é muito simples, mas é diferente. O perdão de Deus, o nosso perdão, ele é oferecido após a ofensa. O perdão de Deus, ele nos é prometido antes da nossa ofensa. João, Pedro e Paulo falam do cordeiro que foi morto antes
da criação do mundo. Antes de Deus nos criar, Ele já havia inventado a cruz. Ou seja, antes de existirmos, Deus já havia inventado o perdão. O perdão é anterior à nossa própria existência. Ou seja, o perdão de Deus, ele já nos é oferecido antes de cometermos o pecado. Então o perdão de Deus não é uma expectativa, é uma certeza. Entende isso? Você não tem que ficar convencendo Deus de que você merece uma nova chance. Deus olha para você e fala assim: ô filho, cadê a cruz? Ah, tiraram a cruz, está ali, ó. Ô filho, olha para a cruz. Você acha que eu estava brincando? Quando eu falei que perdoaria todos os teus pecados, todas as tuas impurezas, todas as tuas maldades. Você acha que eu estava contando historinha quando eu aceitei ser colocado na cruz e ao derramar o meu sangue por você? Deus já nos perdoou antes mesmo do pecador. Não é que é antes dele confessar, é antes dele pecar. O perdão já está pronto, provisionado na despensa de Deus. Antes de você se arrepender, antes de você confessar. Lembra lá do filho pródigo? O pai ignorou todas as formalidades do processo. O filho pródigo veio: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser... O pai não estava nem ouvindo o que o filho estava falando. Ele falou assim: ei, bota a capa no garoto, o meu anel, o pé dele, olha esse pezão aí, cheio de pereba, põe um sapato bonito, mata a novilha, chama os músicos, chama os vizinhos, hoje é festa a noite inteira, porque o meu filho estava morto e reviveu. Veja que para o filho pródigo, para o pecador, ele achava que o problema que Deus tinha em relação à conduta dele era o que ele tinha feito de errado. Para o pai, o problema não é o que o filho havia feito. O problema era aonde o filho estava. Por isso o pai ia todas as tardes e ficava na beira do portão esperando que o seu filho voltasse. O pai nem se importou muito com aquilo que o filho fez, porque o perdão resolveria aquilo. Fala assim: filho, esquenta não, toma um banho, limpa, vida nova, siga em frente. Porque agora você está aqui na minha casa, porque agora você vai ficar do meu lado, porque agora nós seguiremos juntos. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, verso 8, 9 e 10, procura Adão e Eva, Ele pergunta a eles o quê? O que você fez? Não, o que ele pergunta? Aonde você está? Entendeu? Para Deus, o que eu faço nos meus míseros pecados vale menos do que a minha intenção de onde eu gostaria de estar em relação a Ele. Porque o que resolve o problema do pecado não são boas atitudes, é a presença de Deus na minha vida. E a gente fica reproduzindo uma mentira a vida inteira dentro da igreja, achando que o problema do pecado eu resolvo com o meu bom comportamento. E o meu bom comportamento diante da santidade de Deus, ele é ridículo, a ponto da Bíblia chamar de trapo de imundície. Eu não vou ser salvo por causa do meu bom comportamento. Eu vou ser salvo por Deus. E para que Ele possa me salvar, eu tenho que estar perto dEle, ao alcance da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua presença. Eu tenho que estar ao alcance das mãos dEle, para que Ele me segure e diga: vem comigo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tolerância do pecado e aí a gente precisa terminar. Para nós homens há sempre um limite. Quando eu peco contra você e eu vou pedir perdão, você vai analisar a sua tolerância. Tem pecados que são imperdoáveis para nós. E a gente fala assim: olha, eu até entendo, você vacilou e tal, eu até gostaria de te perdoar, mas eu não consigo. Cara, essa não é a primeira vez que você faz isso. Aliás, você vem fazendo isso comigo ao longo da sua vida. Eu não aguento mais, eu não consigo mais te perdoar. Entendeu a tolerância? Nós humanos temos essa baixa disponibilidade. A capacidade de enfrentar a dor da ofensa. A desculpa por danos e sofrimentos causados,
Aquele que promete não mais causar, e o ofendido, então, ele avalia a sinceridade, contabiliza os danos e a sua disponibilidade em expor-se novamente ao risco das novas ofensas. E é por isso, às vezes, que os casamentos terminam. E você está falando assim, então você está dizendo que tem que aguentar tudo? Não, não estou dizendo isso. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Eu estou dizendo que com Deus é diferente. É só isso. Porque para nós, seres humanos, chega um momento que a gente fala assim, querido, eu sofri demais com você. E eu não consigo mais ficar do seu lado. Não consigo. É o meu limite. Eu não sou melhor do que você. Mas você me machucou demais, você me feriu demais. Eu não consigo mais tolerar a sua indiferença, ou a sua traição, ou a sua maldade, ou os seus atos. Eu não consigo mais. É o meu limite. Se eu continuar do seu lado, eu vou morrer de desgosto. E tem gente que morre mesmo, de infelicidade. Com Deus é diferente. Sabe por quê? Porque Ele ultrapassou o limite. A gente fala assim, se eu continuar com você, eu vou morrer. E Cristo fala assim, pois é, eu morri. Eu morri. E a gente poderia dizer, poxa, então esse é o limite de Deus? Não, aí Jesus fala assim, eu morri, mas eu venci a morte. Depois de 3 dias eu ressuscitei. Então deixa eu te falar, a minha graça é maior que os teus pecados. A minha misericórdia é maior do que a tua incapacidade. Então fica tranquilo, porque eu tolero todos os teus pecados. A Bíblia é muito clara em afirmar, e presta atenção nisso. Nunca haverá um momento em que um pecador que diga ao Senhor, Pai, perdão, não receberá perdão. Enquanto houver no nosso coração a disposição em pedir perdão, haverá suprimento na dispensa de Deus para nos perdoar. Quando é que Deus para de perdoar? Quando eu paro de considerar a necessidade que eu tenho de ser perdoado por Ele. É quando eu me afasto tanto dele que eu digo assim, não quero nem saber mais. Aí Deus fala, porque Deus respeita. Deus fala assim, filho, eu só vou fazer por você o que você me deixar fazer. Inclusive o impossível. Aí sim entra o Deus do impossível. Porque o diabo fala assim, mas você vai salvar ele? É impossível. Deus fala assim, fica na sua. Salvação é um assunto meu, não é assunto seu. Só quem pode salvar sou eu. Então quem decide quem será salvo ou não, sou eu. Ele está pedindo? Eu prometi que todo aquele que clamasse seria salvo. Ele está ali, no meio da lama, no meio da desgraça, no meio da ruína. Não há nenhuma chance para ele, mas ele fala assim, salva-me, Senhor. Eu salvo. E o diabo fica indignado, mas ele está sujo. Ele fala assim, mas eu lavo ele. As vestes dele eu lavo com o meu sangue. E essa roupa suja dele eu coloco sobre ele uma túnica branca da minha justiça. Da minha justiça. Bom, terminando o episódio, eu ia até colocar ali o texto, mas eu vou rapidamente só te lembrar. João capítulo 8, para a gente terminar. Lembra lá da história? Jesus foi de madrugada para o Monte das Oliveiras, e aí ele volta, depois de orar, ele volta para o templo logo de manhã cedo, e todas as pessoas estavam ali com ele, e ele ensinava a elas, assentado num cantinho da escadaria do templo, assim, ó. Tinha a escada principal, Jesus sentou aqui nesse cantinho para não atrapalhar o movimento dos levitas, dos sacerdotes, dos adoradores, os visitantes, e ele ficou por aqui, e uma multidão se reuniu ao redor dele. Aí a Bíblia diz que os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, trouxeram à presença de Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. Bom, você conhece essa história, não vou nem entrar nela. Ok? Lembram lá. Desejar todas as nações narra essa história de um jeito magnífico. A acusação é lançada. Mestre, ela foi pega em adultério. As pedras já estão nas mãos e aguardam que Jesus dê a sentença. Devemos apedrejá-la ou não? Na verdade, eles não estavam nem aí para a mulher. Eles queriam colocar Jesus numa posição em que eles pudessem acusá-lo. Se Jesus falasse, liberta a mulher, ele estaria contradizendo a lei de Moisés e os costumes da religião judaica. Se ele mandasse apedrejar, o sangue daquela mulher seria
derramado e a culpa recairia sobre quem? Sobre o Jesus que anunciava a misericórdia e salvação e agora fora intrépido com uma mulher pecadora e havia feito o sangue dela ser derramado e ela ser morta na frente de todos. Eles queriam era Jesus, eles não queriam nada com aquela mulher. A Bíblia diz que eles insistiram na pergunta: mestre, o que dizes? O que devemos fazer com ela? E aí diz a Bíblia que Jesus se inclina, sentado ali no degrau, e no chão do pátio do templo ele começa a escrever. Desejar todas as nações fala que o que Jesus escrevia na areia eram os pecados dos homens que a acusavam. Só escrevia. Só escrevia. Infiel, adúltero, homicida, desonesto, mentiroso. Silêncio, ninguém falava nada. Só se ouvia o barulho das mãos que se abriam e as pedras que caíam no chão. Pá, 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 pá. E Jesus ali. Aí chega um momento em que eles começam a se retirar, um por um, dos mais velhos até os mais novos. Claro, os mais velhos tinham uma lista de pecado muito mais pesada e ficaram com vergonha e deram no pé. A ficha corrida, a capivara deles era grande, né? E a Bíblia diz então que dos acusadores foram todos embora. E só ficou ali a mulher diante de Jesus. E aí Jesus levanta o rosto e olha nos olhos dela e fala assim... A pergunta de Jesus é excepcional. Jesus fala assim: filha, o que você fez? Que bobagem que você fez? Olha onde você foi parar, meu bem. Fala sério. Jesus fala assim, pergunta para ela: cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Mas eles tinham razão em te condenar. Você pecou. A lei estava do lado deles. Moisés estava do lado deles. O apedrejamento era certo, de acordo com o próprio Pentateuco. Teu sangue hoje seria derramado. E eles estariam certos, porque você está errado. É o que está aqui subentendido no discurso de Jesus. E ela então responde: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, tem muitas maneiras de enxergar isso aqui. Mas eu me imagino no lugar dessa mulher. E os acusadores são muito mais qualificados do que aqueles homens limitados pela sua própria ignorância espiritual. Porque a Bíblia diz que aquele que anda rugindo como um leão ao nosso redor, intentando e nos acusando, quem é? É o diabo. Ah, e esse é esperto, hein? Aquele que nos acusa não é qualquer um. Não é qualquer um. Milênios de experiência em induzir as pessoas, em tentá-las, levá-las ao pecado e depois humilhá-las. Expor o seu pecado diante de todos para ver ela se destruindo na sua própria culpa e ele dando risada. O nosso acusador não teria alguém melhor sendo pior, né? Sendo tão ruim. Ele é o pior de todos. E aí ele fala: e aí, mestre? O Enio foi pego. A lei, a Bíblia, a pedra está aqui. Aí Jesus me pergunta: cadê o teu acusador, Enio? Cadê teu acusador? Por que ele foi embora? Esse momento aqui, ele tem um paralelo, e eu quero terminar com essa ideia para você. Você lembra aquele momento em que Cristo estava morto na sepultura, na madrugada do domingo? E que o livro Desejado de Todas as Nações falam que o demônio, o diabo e os seus demônios fizeram um acampamento ao redor da tumba de Jesus, fazendo uma festa, comemorando a sua vitória. Lembra disso? Estavam ali tripudiando em cima do túmulo de Cristo, dizendo: vencemos,
Acabou. Acabou, ele morreu. Você matou o Filho de Deus, Satanás. Você é o nosso rei. Daqui para frente, o trono do universo é seu. Sabe aquele trono que você almejou lá no céu? Pois é. Agora você sobe lá e senta nele, porque você agora é Deus. Você agora é Deus. Aí, o livro Desejar a Todas as Nações fala que Deus convoca o mais poderoso de todos os seus anjos. Ellen White usa uma expressão que eu acho extraordinária. A espada mais poderosa do exército de Deus. E esse anjo, quando o pai o chama, fala assim, vai lá, e pelo meu poder chama o nome do meu filho. Leia lá depois um Desejar a Todas as Nações. É um dos espetáculos mais incríveis narrados por Ellen White nesse livro. Esse anjo sai rasgando a escuridão do universo. E tamanho é o seu poder, tamanha a sua força, vinda direto do trono de Deus, que antes mesmo de que ele pisasse sobre a terra, com a força do deslocamento e a velocidade, o poder que ele traz em si mesmo, é tão grande que antes dele tocar o chão, a terra já começa a tremer. Um terremoto acontece, antes do anjo tocar no chão. E quando ele pisa no chão, e ele convoca Jesus Cristo para retomar a sua vida. Enquanto Cristo abria seus olhos, o diabo e os demônios fugiam. Um segundo antes, gritavam vitória. Um segundo depois, amargavam a derrota. Foi o que aconteceu no templo aquele dia. Os acusadores, ei, onde estão aqueles que te acusam? Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Só perdoa, só pode perdoar quem paga a conta do pecado. Jesus está dizendo assim, eu não te condeno, eu me condeno. Sabe a sua morte, que você deveria sofrer agora? Eu morro por você. Jesus perdoa com o seu próprio sangue. O nosso perdão é do nosso tamanho. O perdão de Deus é do tamanho de Deus. Entenda isso. Eu nunca vou poder te perdoar integralmente. Deus vai. Deus vai. Perdão é o recurso de maior importância e utilidade no relacionamento. Não existe nada mais importante numa família do que o espírito de perdão. É mais importante do que o alimento, é mais importante do que a saúde, é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que a educação, é mais importante do que o próprio sustento. O perdão é a maior riqueza que uma família pode ter. É cultivar o perdão. Não há nada mais importante para a sua família, para a sua existência, do que o perdão. Famílias que têm o perdão na dispensa dos relacionamentos têm a maior de todas as riquezas. Uma família que sabe perdoar o perdão de Deus é capaz de enfrentar e de vencer qualquer dificuldade. Que Deus te abençoe. Que Deus nos perdoe. E que no amor de Cristo a gente aprenda, minimamente, a perdoar. Vamos orar? Fique como está. Aqueles que quiserem se levantar, fiquem à vontade. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que nos revela um Deus magnífico, grandioso, incansável em perdoar as nossas iniquidades. Não é um Deus que justifica ou que desculpa os nossos erros. É um Deus que fala, filho, você de fato está errado. Na verdade, você é imperdoável. E como o profeta fala, o perdão que nos traz a paz caiu como um castigo sobre ele. Ele paga o preço dos nossos pecados. E por isso, ele se habilita a nos oferecer graça
e misericórdia. Não por capricho, não por determinação, mas por direito de conquista. Porque Cristo morreu na cruz, Ele pode, Ele está habilitado. Nessa noite, nós, ao tomar noção da amplidão do Teu perdão e da Tua misericórdia, nós entregamos nossas culpas a Ti, dizendo: Senhor, me perdoa. Mas não apenas o perdão desse momento. Pai, perdoa-me durante toda a minha vida. Toque meu coração, Pai, para que eu sempre conserve em mim um coração arrependido diante de Tua graça. Humilde para dizer: pequei, Pai, pequei mais uma vez. Me salva, tenha misericórdia de mim. E, Senhor, da maneira como somos assistidos por Teu perdão, nos ensina também a termos paciência e humildade para suportar as dores dos pecados uns dos outros, as ofensas uns dos outros, principalmente na Tua casa, principalmente no nosso lar, principalmente nos nossos relacionamentos. Salva-nos, Senhor, e usa-nos como agentes também da Tua salvação. Dá-nos uma semana feliz, leva-nos em segurança aos nossos lares, por Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, estarei à porta cumprimentando a todos.